Nos últimos tempos, a forma como lidamos com a morte mudou. Em vez de abrir covas, agora acendemos fornos. A cremação está se tornando uma tendência global. Em países como os Estados Unidos, mais da metade da população já prefere a cremação ao enterro tradicional. As pessoas a veem como mais prática, melhor para o planeta e, principalmente, mais econômica. Mas para quem tem fé, surgem algumas dúvidas. Um cristão pode escolher a cremação? Isso é errado? E quanto à ressurreição? Se o corpo vira cinzas, como alguém poderá ressuscitar em glória no último dia? Essas são perguntas difíceis e urgentes que muitos cristãos vêm fazendo à medida que a cremação se torna mais comum. Vamos ver o que a Bíblia realmente diz e o que ela não diz. Vamos explorar as Escrituras e a história, não para dizer o que você deve fazer, mas para trazer clareza, entendimento e direção. Primeiro, o que é exatamente a cremação? É um método em que o corpo humano é exposto a calor intenso até se transformar em cinzas. O processo pode ser simples do ponto de vista técnico, mas tem um significado profundo. O corpo da pessoa falecida é colocado em uma câmara onde as chamas atingem entre 800 e 1000 graus Celsius. Em poucas horas, todo o tecido mole é consumido pelo fogo. O que sobra são fragmentos de ossos, já que a pele, os órgãos e outros tecidos são destruídos. Esses fragmentos são então processados até virarem um pó fino, comumente chamado de cinzas. Essas cinzas, também chamadas de restos cremados, são devolvidas à família. Elas podem ser guardadas, espalhadas em um local especial ou enterradas. O processo todo é eficiente, rápido e moderno, mas também extremamente definitivo. Em pouco tempo, todo o corpo desaparece. Diferente da terra, essas cinzas são partículas minerais acinzentadas, sem forma reconhecível. As famílias costumam guardá-las em urnas, espalhá-las em lugares importantes ou colocá-las em algum canto significativo da casa. Nunca na história, tantos cristãos enfrentaram essa mesma escolha. Devo ser enterrado ou cremado? Por gerações, o enterro era o caminho claro e aceito. Mas as coisas mudaram. Hoje, em muitos países de maioria cristã, a cremação é mais comum que o enterro. O que causou essa grande mudança? O principal fator é evidente: o custo. Funerais podem ser extremamente caros. Entre o preço do caixão, o terreno do cemitério, o embalsamamento, as taxas da cerimônia e a lápide, os gastos podem chegar facilmente a milhares ou até dezenas de milhares de reais. Para muitos, a cremação parece uma opção mais viável e sensata. É mais rápida, barata, flexível e fácil de organizar em um momento de luto. Mas o dinheiro não é a única consideração. Cada vez mais pessoas também pensam no meio ambiente. Enterros tradicionais usam espaço de terra e materiais como caixões de madeira ou metal, revestimentos de concreto e produtos químicos para preservar o corpo. Tudo isso deixa uma marca ambiental visível, algo difícil de ignorar num mundo cada vez mais consciente das questões ecológicas. Por isso, o meio ambiente também faz parte dessa conversa. Embora não seja totalmente livre de impacto, a cremação geralmente usa menos materiais, ocupa menos espaço e exige menos tempo. Existe ainda outro fator: o ritmo da vida moderna. As famílias muitas vezes vivem distantes, separadas por oceanos ou continentes, e muitas já não têm ligação com um local específico para sepultamento. Para essas famílias, a cremação oferece mais possibilidades. As cinzas podem ser guardadas, transportadas ou lançadas em locais com valor emocional. Isso faz sentido num mundo onde as pessoas muitas vezes morrem longe de onde nasceram ou viveram a maior parte da vida. E há mais um aspecto que precisamos reconhecer. A cultura está mudando, a maneira como lidamos com a morte se transformou.
os funerais são mais curtos e as visitas aos túmulos são menos frequentes do que antes. Nesse novo contexto cultural, a cremação se tornou algo comum, vista como uma escolha prática e simples. Mas isso nos leva a uma pergunta fundamental: o que a Bíblia realmente diz sobre a cremação? Isso é errado? Quando buscamos respostas nas Escrituras sobre a cremação, algo nos surpreende. O tema praticamente não é abordado. A Bíblia não dá uma ordem para evitá-la e também não a recomenda. Não há nenhum versículo que diga para não queimar o corpo e nenhum que afirme que a cremação seja o caminho certo. Simplesmente não era um costume comum entre o povo de Deus. Abraão, Moisés, os profetas, todos foram sepultados. Mesmo os seguidores de Jesus não foram cremados, e o próprio Jesus foi envolto em lençóis e colocado em um túmulo. O sepultamento era a tradição vista em toda a Bíblia. Seja em cavernas, túmulos ou sepulturas, os corpos eram tratados com respeito, colocados na terra com fé na promessa de Deus. Mas, em casos raros, algumas pessoas foram queimadas, e não por motivos honrosos. O fogo nunca foi usado como uma despedida pacífica. Sempre esteve ligado ao julgamento. Um exemplo está em Josué, capítulo 7. Um homem chamado Acã desobedeceu a Deus ao esconder objetos proibidos depois da queda de Jericó. Seu pecado foi descoberto e as consequências foram duras. O povo de Israel o apedrejou e depois queimaram os corpos. Acã e toda a sua família não apenas foram executados, mas seus restos foram queimados. Esse ato não foi cerimonial nem compassivo, foi parte de um castigo, um símbolo de vergonha e de purificação pelo fogo. Outro exemplo está em 1 Samuel capítulo 31. O rei Saul e seus filhos morreram em batalha. Seus corpos foram expostos pelos filisteus para humilhá-los. Homens de Jabes-Gileade arriscaram suas vidas para recuperar os corpos. Mas quando os encontraram, eles já estavam provavelmente danificados, em decomposição e desonrados. Então, decidiram queimá-los. Nesse caso, queimar os corpos não foi parte de uma cerimônia sagrada, mas uma solução prática e urgente. Os corpos haviam sido violados e estavam deteriorados. A cremação, nesse contexto, foi uma forma de evitar mais humilhação ou doenças. Não era uma prática comum ou desejada. O que mais chama a atenção, no entanto, é o que acontece em seguida. Os homens recolhem os ossos com cuidado e os enterram debaixo de uma árvore. Parece que, mesmo após uma situação dolorosa, eles tentaram devolver um pouco de dignidade aos mortos. Mesmo quando o fogo foi usado, o objetivo final ainda era o sepultamento. Vemos outro exemplo em 2 Reis 23, durante o reinado do rei Josias. Decidido a purificar Judá da adoração a ídolos, Josias profana os altares pagãos. Como? Ele desenterra os restos mortais dos falsos sacerdotes e queima seus ossos nos próprios altares onde eles serviam, tornando aqueles lugares impuros de propósito. Nesse caso, o fogo é claramente usado como forma de desprezo. Não há respeito nem ritual de luto, apenas desonra e rejeição. O fogo não traz paz. Ele transforma os altares em solo amaldiçoado, sinal de que os que se opõem a Deus não descansarão em paz. Então, qual é o ponto em comum entre essas passagens? Sempre que a queima de um corpo é mencionada, ela nunca é vista como algo respeitoso. Está sempre ligada a julgamento, punição ou situações desesperadas. Em nenhum momento do Antigo Testamento, a cremação é apresentada como uma prática positiva ou sagrada para os que seguem a Deus. Na verdade, o simbolismo do fogo na Bíblia é bem claro. Ele geralmente não representa preservação, mas destruição. O fogo, nas Escrituras, muitas vezes está associado à purificação que vem por meio do julgamento. De Gênesis a Apocalipse, o fogo é usado para transmitir mensagens poderosas. Ele aparece como força de julgamento que destrói cidades pecadoras como Sodoma e Gomorra. É o calor que prova e refina como um metal precioso na fornalha.
e é a imagem do castigo eterno, o que a Bíblia chama de lago de fogo. É verdade que o fogo também representa a presença de Deus. Por exemplo, Moisés viu a sarça ardente em chamas, mas que não se consumia. Elias invocou o fogo do céu para consumir sua oferta no altar. As ofertas queimadas eram sinal de devoção e entrega a Deus. Mas quando o fogo aparece fora desses rituais, quase sempre traz um alerta, marca separação, correção e encerramento. Isso não quer dizer automaticamente que a cremação hoje seja um pecado. A Bíblia não a proíbe explicitamente. Mesmo assim, é importante perceber o simbolismo constante. O fogo não está associado à esperança futura na Bíblia. Ele está mais ligado ao julgamento. O que vemos repetidamente é o sepultamento. De Abraão a Jacó, de Moisés a Davi, as pessoas eram colocadas com cuidado em túmulos. E o mais importante, após sua morte na cruz, o próprio Jesus foi envolto, tratado com respeito e colocado em um túmulo novo. Colocar um corpo na terra sempre foi mais do que tradição. Era um ato de fé. Uma maneira silenciosa de dizer que, embora esse corpo tenha morrido, ainda havia esperança. Esperança de que o que foi enterrado um dia ressuscitaria. Desde as primeiras partes da Bíblia até a vida de Jesus, o sepultamento é mostrado como um ato carregado de significado, um gesto de respeito, uma declaração de confiança e um símbolo de esperança futura. Como plantar uma semente, ele aponta para algo maior, uma promessa de ressurreição. Para quem tem fé, o corpo não é apenas matéria física. Ele é sagrado, uma obra-prima. Desde o início, as Escrituras descrevem o corpo humano como santo, criado pelas mãos do próprio Deus. Em Gênesis, lemos que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, dando-lhe vida. Sim, o corpo veio do pó, mas se tornou vivo pelo sopro de Deus. Essa união do físico com o espiritual é o que trouxe a existência humana. Por isso, a Bíblia sempre trata o corpo com profunda reverência, tanto na vida quanto na morte. Quando Deus disse a Adão, "Você é pó, e ao pó voltará", ele estava descrevendo o caminho natural do corpo, voltar à terra de onde veio. Essas mesmas palavras têm sido repetidas por séculos nos funerais cristãos, como um lembrete do plano original de Deus. O sepultamento, então, sempre foi um ato de fé. Vemos isso com clareza em Gênesis 23. Quando Sara morreu, Abraão estava cheio de tristeza, mas ele não procurou uma solução rápida ou barata. Ele não aceitou doações nem apressou o processo. Pelo contrário, ele fez questão de comprar um local adequado para o sepultamento. Mesmo quando lhe ofereceram um lugar gratuito, ele recusou com respeito. Negociou cuidadosamente a compra da caverna de Macpela com os hititas. Por que tanto esforço? Porque para Abraão, sepultar Sara não era apenas uma formalidade, era uma expressão de amor e fé. Ele queria honrar sua memória e fazer uma declaração de que, mesmo na morte, eles pertenciam à terra que Deus havia prometido. Esse ato foi mais que uma despedida. Foi um sinal profético. Apontava para um futuro em que aquele pó voltaria a viver. Mais tarde, em Deuteronômio 21, Deus dá uma ordem surpreendente. Se alguém for executado e seu corpo for pendurado numa árvore, ele não deve ficar lá durante a noite. Deve ser retirado e sepultado no mesmo dia. Por quê? Porque mesmo quando alguém é julgado, Deus ainda exige respeito. Mesmo na culpa, um corpo humano merece dignidade porque ainda carrega a marca de seu Criador. O sepultamento, então, não era apenas para os justos. Era uma forma de honrar a imagem divina em todas as pessoas, mesmo depois da morte. E então, chegamos ao sepultamento mais sagrado de todos, o de Jesus. O corpo do próprio Filho de Deus, após ser crucificado, não foi descartado nem queimado. Foi retirado com cuidado da cruz, envolvido em panos limpos, tratado com perfumes e colocado em um túmulo novo. José de Arimateia,
um homem rico e respeitado, ofereceu seu próprio túmulo como sinal de profundo respeito. As mulheres observavam de perto e os discípulos permaneceram em silêncio, conscientes de que, mesmo ferido, aquele corpo ainda era sagrado. Esse sepultamento logo se tornou parte central da mensagem do Evangelho. Ele morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Seu sepultamento não foi o fim da história, foi o começo de algo maior. Em toda a Bíblia, o sepultamento carrega um significado espiritual profundo. É um ato silencioso, mas poderoso. A terra recebe o corpo, que aos poucos volta ao pó, enquanto o crente descansa em esperança, esperando a ressurreição. Enterrar um corpo é como semear uma promessa. Significa colocar algo no solo com a firme convicção de que vai ressurgir. O sepultamento reconhece que a morte não é o fim, mas o começo de algo novo. Quando um corpo é colocado na terra, é como plantar uma semente que um dia brotará com vida nova. O corpo do crente é devolvido ao solo com a expectativa de que um dia ressuscitará, transformado e renovado. O corpo não é uma prisão da alma. Ele faz parte da criação restaurada de Deus, é morada do Espírito Santo e está incluído no plano de redenção. Mesmo quando envelhece e se desfaz, seu destino é a ressurreição. Isso nos leva a uma pergunta com a qual muitos cristãos lutam. A cremação interfere nessa ressurreição? Essa talvez seja a maior dúvida que os crentes modernos enfrentam ao considerar a cremação. Se um corpo vira cinzas, Deus ainda pode ressuscitá-lo? O cristianismo ensina não só que Jesus ressuscitou dos mortos, mas que nós também ressuscitaremos com corpos novos, eternos e glorificados. A ressurreição não é apenas um símbolo ou uma ideia reconfortante. É uma promessa real e física, garantida pelo sangue de Cristo e confirmada pelo poder de Deus. Mas então, e se o corpo já não existir mais? E se ele tivesse perdido com o tempo ou sido destruído pelo fogo? As Escrituras nos dão uma resposta firme. Nada é difícil demais para aquele que criou todas as coisas. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre a ressurreição e responde exatamente a essas preocupações. O que é enterrado em corrupção ressuscitará em perfeição. O que desce em desonra ressuscitará em glória. O que é colocado no chão em fraqueza ressuscitará em poder. Um corpo físico é enterrado. Um corpo espiritual é ressuscitado. Paulo não diz que teremos exatamente o mesmo corpo de antes. Ele fala de uma transformação completa. Assim como uma semente desaparece na terra e depois se torna uma árvore ou flor, nossos corpos físicos voltam ao pó, apenas para ressuscitarem, renovados, gloriosos e completamente novos. A promessa da ressurreição não depende da condição do corpo ou de haver ossos intactos. Ela depende totalmente do poder de Deus, e esse poder não tem limites. Não foi Deus quem formou Adão do pó, transformando barro em um homem vivo, criando vida a partir do nada? Se ele fez isso no início, por que seria difícil ressuscitar alguém a partir de cinzas? Mesmo que os restos tenham se perdido no mar, espalhados pelas montanhas, destruídos pelo fogo ou apagados pelo tempo, isso não faz diferença. Deus não precisa de pedaços físicos para realizar um milagre. Sua palavra sozinha traz vida. Muitos dos primeiros seguidores de Cristo nunca foram sepultados. Foram queimados na perseguição, devorados por animais, afogados no mar ou jogados em valas sem nome. Seus restos foram espalhados pela terra, sem lápides, túmulos ou memoriais. Mas isso os impediu de serem ressuscitados? A ressurreição se perdeu só porque seus corpos não foram preservados? Claro que não. A ressurreição não depende do que podemos ver ou recuperar, mas de quem se lembra de cada alma. Mesmo que o mundo os esqueça ou veja apenas cinzas, Cristo conhece seus nomes e Ele os trará de volta. Não porque seus corpos foram mantidos inteiros, mas porque sua fé permaneceu.
Paulo escreve que Cristo transformará nossos corpos humildes em corpos semelhantes ao dele, gloriosos e renovados, pelo mesmo poder com que ele domina todas as coisas. Ele nunca disse que nossos corpos seriam restaurados parte por parte. Ele disse que seriam transformados. E essa transformação não depende do que ficou para trás, depende de quem tem autoridade. Então, a cremação interfere na ressurreição? Não, porque o Deus que fez a promessa não precisa da nossa ajuda para cumpri-la. Ele não depende de caixões, esqueletos ou lápides. Ele é soberano sobre toda a criação, e o que hoje é cinza pode ser glória amanhã. Por isso, embora seja sensato refletir e considerar, nossa confiança nunca deve estar nas nossas escolhas, mas no poder dele. Se você crê que Cristo venceu a morte, também deve crer que nenhum fogo, nenhum pó e nenhuma decomposição podem anular o que ele prometeu. Nossa certeza não está na condição dos nossos corpos, mas na verdade inabalável de que ele disse: "Eu sou a ressurreição e a vida." Em nenhum lugar da Bíblia, Jesus ou os apóstolos proíbem a cremação. Nunca é descrita como pecado. Também não há nenhuma exigência de que o sepultamento seja obrigatório por lei. Em vez disso, as Escrituras nos dão princípios que orientam o valor do corpo, a certeza da ressurreição e a verdade de que toda vida pertence a Deus. E o que a Igreja tem ensinado sobre isso? Durante muito tempo, a Igreja desencorajou fortemente a cremação. Não porque o ato em si fosse mau, mas porque certos grupos nos séculos XVIII e XIX a usavam como forma de protesto. Eles rejeitavam a crença na ressurreição, e para eles, cremar era uma forma de negar a promessa da vida eterna. Por causa desse significado, a Igreja via a cremação como uma rejeição de uma verdade essencial do cristianismo. Escolher a cremação nesse contexto era como virar as costas para o Evangelho. Mas, com o tempo, surgiram novas situações e diferentes questionamentos. As razões das pessoas para escolher a cremação mudaram. Já não era mais uma questão de rejeitar a fé, mas, muitas vezes, uma necessidade financeira, uma questão de saúde ou uma decisão pessoal motivada por carinho e cuidado. Por causa dessa mudança, a Igreja reavaliou sua posição. Em 1963, durante o pontificado do Papa Paulo VI, o Vaticano retirou oficialmente a proibição rígida. A cremação passou a ser permitida, desde que não fosse escolhida como forma de negar a crença na ressurreição. Desde então, a Igreja Católica passou a aceitar a cremação. No entanto, ela ainda recomenda o sepultamento tradicional como prática ideal, por ser um símbolo forte da esperança cristã e por manter o elo com os costumes antigos. Em 2016, a Igreja publicou um documento importante chamado Ad Resurgendum cum Christo, que significa para ressuscitar com Cristo. Esse texto reafirmou que a cremação é permitida, mas estabeleceu condições específicas. Primeiramente, as cinzas não devem ser espalhadas ao ar livre, divididas entre parentes ou mantidas em casa, a menos que haja um motivo sério. Em vez disso, devem ser colocadas em um local sagrado, uma igreja, um columbário ou um cemitério, para que a memória da pessoa falecida permaneça ligada à comunidade de fé e se torne um sinal visível de crença. Em segundo lugar, o documento enfatizou que a cremação não impede a salvação nem a ressurreição, desde que não seja escolhida com a intenção de negar os ensinamentos cristãos. Diferentes ramos do cristianismo, como muitas igrejas evangélicas, protestantes e comunidades ortodoxas, têm opiniões variadas. Algumas aceitam plenamente a cremação, outras tendem a desencorajá-la. Mas a maioria concorda em um ponto: não é pecado. Ressaltam que a decisão deve ser tomada com reflexão, reverência e maturidade espiritual. Resumindo, a Igreja não rejeita a cremação. Ela a permite, mas pede aos fiéis que tratem essa escolha com seriedade.
não como algo casual, mas como um ato significativo de fé, porque não estamos apenas buscando paz, estamos buscando paz em Cristo, confiando em sua promessa. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Resta então a pergunta central: a cremação muda realmente alguma coisa? Embora alguns temam que o fogo apague quem somos, a verdade é esta: todo corpo humano, no fim, volta ao pó. A cremação não apaga a identidade, ela apenas acelera um processo que já faz parte da existência humana. Assim que a vida deixa o corpo, o processo começa. A pele resseca, os músculos colapsam, os órgãos se desfazem. Em poucas semanas, restam apenas os ossos. Com o tempo, até eles desaparecem. A ciência chama esse processo de tafonomia, o estudo do que acontece com os corpos após a morte. Isso inclui decomposição, esqueletação e, por fim, a desintegração. Mesmo o corpo mais bem enterrado, colocado num caixão caro, eventualmente se torna parte da terra, consumido por bactérias, umidade e tempo. Se leva décadas ou apenas meses, o fim é sempre o mesmo. Tu és pó e ao pó voltarás. Nesse sentido, a cremação não traz nada novo. Ela apenas resume em algumas horas o que a natureza levaria anos para fazer. A diferença não é espiritual, é apenas uma questão de tempo. Um corpo transformado em cinzas pelo fogo não é menos digno do que um que se desintegra lentamente debaixo da terra. Quer o corpo volte ao solo, pela decomposição lenta ou pelo fogo, ambos os caminhos nos levam à mesma pergunta: o que realmente permanece de nós? A resposta é simples e profunda. Permanece aquilo que Deus nunca esquece. Permanece a nossa alma, nossa identidade eterna e o propósito pelo qual fomos criados. Permanece o que não pode apodrecer, queimar ou desaparecer dentro de uma sepultura. Não importa se os seus ossos estão debaixo de uma pedra com uma cruz ou se as suas cinzas foram lançadas ao mar. O que nos limita não limita a Deus. O fogo não pode detê-lo. O tempo não apaga sua memória. Nem mesmo a perda total é maior que seu poder. Essa verdade muda tudo, porque o pó não é o fim, é o começo, o lugar onde Deus prepara algo maior. Se o pó é só o início, então não devemos perguntar se Deus pode ressuscitar os corpos, mas sim como escolhemos respeitá-los enquanto estão sob nosso cuidado. Mesmo que Deus não precise de ossos para ressuscitar os mortos, ainda assim somos chamados a tratar o corpo humano com honra. Aquilo que ele formou com amor merece reverência. O físico e o espiritual não estão em oposição. No plano de Deus, eles estão unidos de forma maravilhosa. O apóstolo Paulo disse claramente: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Se o corpo é um templo, ele não é apenas uma casca. Ele é sagrado, escolhido e usado por Deus para cumprir seus propósitos. Cada ato de bondade, cada lágrima, cada oração, tudo aconteceu dentro desse corpo. Foi nele que sua caminhada de fé se desenvolveu. E mesmo que a alma siga adiante, o corpo ainda tem valor e merece cuidado. Por isso, ao lidar com os restos de alguém, não estamos apenas cumprindo uma tarefa, estamos fazendo uma declaração. Estamos tratando o corpo como algo descartável ou como algo eterno. Estamos sendo guiados pela praticidade ou pela convicção. Colocar um corpo na terra é mais do que cobri-lo com terra. É uma declaração de esperança. Essa vida teve valor e ressuscitará. A cremação, quando feita com respeito, oração e reflexão, também pode expressar entrega à vontade de Deus. Mas ela nos desafia a parar e pensar. Estamos enxergando esse corpo pelo que ele realmente foi? Um vaso sagrado? Ou apenas um objeto sem sentido? A diferença não está apenas no método escolhido.
está no coração por trás da escolha. Nem todo sepultamento honra e nem toda cremação desonra. Mas quando nossas decisões carecem de reflexão espiritual, corremos o risco de ignorar a verdade. O corpo, vivo ou morto, continua sendo uma obra-prima do Criador. Ele ainda fala de um artista que o formou com intenção, que soprou vida nele e que prometeu restaurá-lo em glória. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, precisamos ver com os olhos da fé. O corpo que agora seguramos, sem vida e frágil, já foi um vaso sagrado e um dia abrigará novamente a vida eterna. Se o corpo é de fato um templo digno de respeito, então também devemos pensar no que vem depois e em quem fica. Porque a morte não é apenas o fim de uma vida, mas o início de um tempo de luto que exige cuidado e apoio. Momentos e espaços onde a dor possa ser sentida, onde o amor possa chorar, onde a cura começa. Aqui encontramos outra camada importante da conversa. O que acontece com a memória quando o corpo físico não está mais presente? Para onde os entes queridos irão para chorar? Por séculos, o sepultamento foi mais do que um rito religioso. Ele serviu como base para o processo de cura emocional. Um túmulo não é apenas um lugar no chão, ele se torna um marco no coração. É o ponto onde os filhos voltam, onde os amigos deixam flores, onde a dor encontra expressão e o amor encontra palavras. É um lugar para orar, para ficar em silêncio, para chorar sem vergonha. Para muitos, os cemitérios tornam-se sagrados porque carregam o peso da memória e da presença. Mas quando um corpo é transformado em cinzas, esse ponto de referência pode desaparecer. Não há terra para tocar, nem uma lápide com nome. Esse vínculo se perde, ou apenas se transforma. A cremação, embora diferente, não precisa parecer vazia. Para alguns, espalhar as cinzas no mar se torna um símbolo de libertação. Para outros, mantê-las por perto em uma urna traz consolo e proximidade. A memória continua, mas se move. Ela não está mais presa a um lugar fixo, mas vive na brisa, em uma música que se repete a cada ano nas histórias contadas vez após vez. Enterrar as cinzas num jardim ou plantá-las sob uma árvore cria um legado vivo. Mas há também um risco. Num mundo que anda rápido e esquece com facilidade, o que não é visível pode ser ignorado. Por isso, as famílias devem refletir com profundidade antes de decidir. O luto precisa de tempo, precisa de rituais. Embora a morte seja natural, a maneira como reagimos a ela deve sempre envolver amor e cuidado. A memória não é apenas emoção, é amor estendido ao longo do tempo. É nossa forma de dizer que aquela vida teve importância, que aquela pessoa passou por aqui e que sua história deixou marcas. Seja um túmulo ou uma urna, um cemitério silencioso ou o mar aberto, qualquer lugar pode se tornar sagrado, se carregarmos a memória no coração. No fim, não é o local que define o luto. O que realmente importa é que nunca deixemos de lembrar. E se a lembrança vive onde o amor escolhe levá-la, então essa decisão final não é apenas sobre praticidade ou conveniência. É algo espiritual, é pessoal. Reflete no que acreditamos, no que valorizamos e no que esperamos. Não existe um método perfeito, nem um versículo exato, nem uma resposta que sirva para todos. Isso naturalmente nos leva a uma pergunta importante. O que devemos considerar ao tomar essa decisão? Não há mandamentos rígidos, mas há perguntas sinceras que podemos fazer. Perguntas que não nos obrigam a uma única resposta, mas que revelam nossas intenções mais profundas. A primeira e mais essencial é: essa decisão reflete a glória de Deus? Mesmo na morte, estou dando testemunho de que realmente creio na promessa da ressurreição? A segunda pergunta é: o que trará mais paz às pessoas que amo? Porque não caminhamos sozinhos nesta jornada. Outros vão chorar, outros vão lembrar, outros precisarão de tempo e espaço para se despedir.
Eu considerei com carinho o que eles podem precisar. Ofereci a eles um lugar, físico ou simbólico, onde a cura possa começar, onde as memórias possam ser compartilhadas e onde as lágrimas possam ser derramadas com amor. Às vezes, o ato mais espiritual não é o mais fácil, mas o que traz consolo aos que ficam. E a terceira pergunta toca o centro da nossa consciência. O que realmente motiva minha escolha? Estou agindo por fé ou por medo, por reverência ou por indiferença, por convicção ou conveniência? Deus olha além das aparências. Ele vê o coração. Ele não se importa apenas com o método que escolhemos, mas com o motivo por trás da escolha. Se nossa decisão nasce do amor, da humildade e do respeito, se é moldada pelo desejo de honrar a Deus e cuidar dos outros, então, seja o sepultamento ou a cremação, ela pode glorificar a Deus. Essas perguntas não são simples, mas são importantes. Elas nos tiram do técnico e nos levam ao sagrado. Elas nos fazem perguntar: estou agindo com consciência espiritual ou apenas passando por uma formalidade? Estou tratando este momento como uma chance de testemunhar ou apenas concluindo uma tarefa? Estou deixando algo significativo ou apenas encerrando um capítulo sem pensar? Mesmo na morte, temos a oportunidade de mostrar em que acreditamos. Nosso ato final, a forma como confiamos nosso corpo, pode se tornar uma declaração silenciosa da nossa esperança. Não apenas de quem fomos, mas de quem estamos nos tornando, renovados, ressuscitados, eternos. E enquanto navegamos por essas decisões, essas incertezas, essas despedidas, uma verdade permanece mais forte que todas as outras. Deus pode ressuscitar aquilo que os outros esquecem. Ele não precisa de condições perfeitas. Ele só precisa ser quem ele já é. Se viemos do pó, por que temer voltar a ele? Seja ossos ou cinzas, enterrado ou desaparecido sem deixar vestígios, nada disso limita Deus. Seu poder vai além do que nossos olhos enxergam. Em sua carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu: Irmãos, não queremos que fiquem sem saber sobre os que já morreram, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também cremos que Deus trará com ele aqueles que dormiram em Cristo. Essa promessa não depende do estado do corpo, ela repousa na fé da alma, e é essa fé que despertará a ressurreição, não como um retorno ao que era, mas como uma transformação para o que será. O que era mortal será revestido de imortalidade. O que era sujeito à corrupção será tornado eterno. O que voltou ao pó brilhará em glória. Paulo diz claramente: é semeado corpo natural, é ressuscitado corpo espiritual. Isso significa que Deus não está apenas remontando o que foi, Ele está criando algo completamente novo. Um corpo glorificado não precisa do que ficou para trás. Ele só precisa do propósito que Deus lhe deu. Então a questão não gira mais em torno de cinzas ou ossos. É uma questão de confiança. É crer que, quando Deus chama, nenhum tempo, nenhuma distância, nenhuma limitação física pode impedi-lo de cumprir sua promessa. E quando esse dia chegar, não serão apenas os túmulos que se abrirão. As cinzas se levantarão. Até os oceanos devolverão seus mortos. Porque quando Cristo pronunciar a palavra final, não importará se você descansava em um túmulo de pedra ou se foi lançado ao vento. Não importará se seus restos estavam numa parede de igreja ou sob as raízes de uma árvore esquecida. Ele saberá exatamente onde encontrar você e exatamente quem você é. E num instante que mudará toda a história, os corpos ressuscitarão, toda lágrima desaparecerá e a morte será vencida para sempre. Portanto, não tema as cinzas, nem a terra, nem o esquecimento. Tema apenas uma vida e uma morte sem esperança. Porque todo aquele que morre em Cristo ressuscitará. Agora, a pergunta se volta para você.
Em que você acredita? Um cristão deve escolher a cremação? Você já tomou essa decisão por si mesmo ou por alguém próximo? Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Não há uma única resposta certa, mas a sua história pode ser a luz que alguém precisa. Às vezes, a sua experiência pode trazer consolo a quem ainda está buscando paz. Ainda assim, essa não é a única questão. Porque se nossos corpos voltam à terra, o que acontece com a alma? O que acontece quando o sopro da vida parte? O sepultamento ou a cremação são apenas o começo de um mistério mais profundo. Se você já se perguntou o que acontece com a alma depois da morte, vale a pena assistir ao vídeo que está na tela agora. Ele explica o que a Bíblia ensina sobre a jornada da alma além desta vida. O que acontece depois que morremos? Para onde vamos? Assista com atenção, porque as respostas estão escritas nas Escrituras. Que Deus te abençoe.